nossa apresentação vai ser num formato assim, não é um case, né? Vão ser exemplos de trabalhos que a gente já fez e mostrando aspectos, usos, aplicações que são, para não ficar só num case, a gente resolveu colocar mais exemplos para mostrar mais variações, né? Então, tem uma divisão entre o que acontece no saneamento, né? Obras localizadas e as obras lineares. As coisas, na verdade, elas estão... o conjunto como um todo de soluções atende a tudo, mas na hora de mostrar os aspectos fica melhor dar uma separada, né? Então, eu sou Fábio Fugi, da JNS, sou engenheiro civil. Minha especialidade é processo de tratamento, mas acabei dando uma desviada agora, dedicar um pouco mais a essa parte de BIM, né? O Bruno é engenheiro mecânico. Eu vou falar mais aqui assim no geral, mas ele também, como ele é dedicado à parte, mais especialista na parte de mecânica, tubulações, então a gente também está aqui para o bate-papo e para algum apoio aqui. Tá bom. A JNS, né? Rapidamente, então a gente vai falar sobre saneamento, né? Embaixo. Saneamento, mas também tem outras áreas. Desenvolvimento urbano seria gerenciamento de empreendimentos habitacionais, urbanização de favelas, né? Também trabalhos na área de recursos hídricos e meio ambiente, né? Então, interessante que a gente fala aqui nesse slide é que, apesar de a gente estar falando mais sobre projeto agora, por a gente ter também trabalho em planos, planejamento, gerenciamento de obras e tal, então a gente já consegue perceber o uso no ciclo de vida mais do que o nosso trabalho já, né? Não que seja só isso, e o empreendimento de saneamento tem que ser muito debatido ainda e assimilado, né? Como usar isso principalmente depois para fase de operação e tal. E uma coisa que a gente vê muito, que está acontecendo bastante, que é a renovação, retrofit, ampliações e tal. Então, a gente vai falar dos exemplos, vai falar disso, né? Então, aquela separação, né, sistemas localizados e lineares, e depois aí tem um final que a gente vai falar mais sobre outros aspectos da mudança, né? E então acho que fica melhor dúvidas que a gente falar mais depois no final mesmo. A gente, então, começou a mais, assim, consolidar um trabalho da empresa com uma orientação já firme em 2013, né? Entender como que a gente ia implementar, fazer o plano de implantação, diagnóstico, porque era uma necessidade que a gente viu do setor e também nossa como empresa, né? De inovar e a questão competitiva. Então, também porque ao mesmo tempo já começou, né? Um pouco antes, mas ficou a junção de tecnologia está disponível, né? Máquinas com capacidade melhor já estarem ficando mais acessíveis, então aí depois, numa síntese dessa análise toda, a gente conseguiu chegar numa resposta, foi quando a gente começou, né? Então, um pouco sobre a característica do setor, e isso aí envolve uma questão mais de conjuntura, né, que o Arano já falou, ainda não estava acontecendo, a gente sentindo a crise hídrica, mas acabou logo em seguida já acontecendo, então foi uma coisa que até impulsionou isso para a gente, né? E todo o déficit do setor que precisa, para até que os planejamentos possam acontecer, ser cumprido,
precisa ter essa modernização que é em todas as etapas da cadeia, né? Bom, as soluções tecnológicas estavam disponíveis, a gente tinha que entender o que era isso para o saneamento. E aí eu acho que uma ideia é mostrar isso, como que a gente foi interpretando para os usos, para as necessidades de saneamento, como aplicar e juntar os recursos, né? Então, para isso, a gente teve que fazer não só identificar softwares e processos como a gente queria trabalhar, mas antes fazer, falando sobre a implementação, né? Precisa olhar para trás, olhar para como a gente trabalha, que padrões que a gente usa, o que a gente quer entregar. Então, tem que também fazer uma lição de casa até de gestão de processo, como que a gente limpar, colocar as coisas para fora e até escolher queremos continuar, não queremos com tais processos, né? Desenvolvimento de bases, desenvolvimento de equipe, que isso aqui é uma coisa também o Cauê falou, né? Pessoas, né? A gente não é só treinar, né? Do mesmo jeito que também para contratar você precisa mudar a estrutura, mudar ou entender como as mudanças acontecem, numa estrutura de projeto muda, né, todos os fluxos, informação, preparação, como a gente, no caso, como foi uma iniciativa que começou sem um requisito de contratação, a gente também tinha que se preparar para como explicar para o contratante, ó, estamos usando isso, ele pode aceitar ou não, mas a gente teve um esforço para fazer também isso ser útil, ser aproveitável, o ganho também poder ser compartilhado depois, né? Ali no processo e depois também na solução. Bom, a natureza das obras é interessante falar que o saneamento ele não é tão trivial para se entender, para colocar soluções, né? Então, a gente tem vários tipos de obra, assim como no metrô, trem tem essa divisão localizadas e lineares, né? Mas também a gente fala de instalações com características mais industriais, outras com mais civil pesada também tem. Então, não existia ainda muita referência, na verdade, aqui a gente teve que ficar procurando referências fora do país até na época, né? Hoje agora já tem bem mais material, né? Mas então compor isso foi um trabalho, né? E tem aspectos interessantes do ciclo de vida, né, do empreendimento, que são, por as coisas serem extensas e também haver questões, assim, por exemplo, como é o caso do Itapanhaú, os planejamentos não são fáceis de ser cumpridos, né, tem muita condicionante externa. Então, você trabalhar com um modelo, com um sistema que está assim, que esteja preparado para sofrer alteração de um jeito mais fácil, mais inteligente, dar respostas mais rápidas, criar um sistema de suporte para tomar de decisão é uma coisa importante, né? Outra questão é que, apesar de a gente ter muito déficit no setor, né, de atendimento, de cobertura, a infraestrutura existente, grande parte também já é antiga. Então, muito do que a gente contrata, ou quer dizer, né, do que a gente tem de serviço, de projeto, é de renovação. Então, é uma coisa que é muito complicada também, mais do que uma obra nova, né? E preparação, como também já foi dito, né? As instalações, principalmente as plantas de tratamento, elevatórias, são unidades que têm uma manutenção muito intensa, né? Então, vale a pena, gestão de ativos, né, outra coisa que já foi falada. Então, tudo isso, a solução tem que estar dando conta de atender de uma forma adequada
essas questões, né? Bom, o que a gente vai tentar mostrar é que essas soluções, a gente consegue atender. Vou passar para o próximo, acho que mostra melhor. De uma forma, a gente vai falar de plantas de tratamento, sistemas de adução, sistemas de esgoto, mas de uma forma que a gente consiga, as soluções mostradas conseguem cobrir as necessidades do tratamento. Então, captações, reservatórios, unidades aqui lineares, né, redes. Então, tudo a gente consegue dizer que já é possível atender. Esse formato da solução, a gente... Bom, acho que cada um vai encontrar o formato que mais atende ou entende que faça mais sentido. Então, ó, tem uma parte de infraestrutura, né? Que a gente trabalha com soluções Autodesk, né? Então, Civil 3D é para obras localizadas. Então, toda a implantação, sistema viários, redes, a gente usa, né? E também, claro, para as obras lineares, adutoras, redes, coletores tronco e tal. E a gente vai compondo isso, então, com as outras partes, na verdade, estão se complementando para dar o atendimento total. Então, o Revit, né, da parte de estruturas em concreto, a civil, né, principal, né. A gente usa o Plant, o Plant 3D para as tubulações de processo, equipamentos, porque a gente trabalha bastante com tratamento. Para tratamento faz muito mais sentido usar Plant, porque tem tem uma integração com fluxogramas de processo, PNID, instrumentação, né? A gente consegue extrair documentação que tem documentação e informação que tem as características necessárias para esse tipo de trabalho. Então, e elevatórias também a gente usa, né? E complementando, claro, a ferramenta de coordenar, né? De colaboração, naves, para fazer todos os... assim, a compatibilização, né? Na verdade, as partes a gente trabalha com as partes inseridas, uma dentro da outra, né? No processo de modelagem, mas também usamos também de uma forma que é assim, bem intensa o Navisworks também para coordenação. Então, para os sistemas localizados, é o primeiro grupo de casos que a gente vai mostrar, né? Então, tem novos, né? Ampliações ou retrofits, né? E aí alguns usos que a gente dá uma exemplificada de nuvens, de pontos que a gente tá usando. Bom, e aplicações assim, mas em geral. Primeiro, um caso de uma estação, né, essa nova, uma estação de um porte médio, até pode ser médio a grande, é uma estação com processo MBR. Ela, assim, a gente teve que... Foi uma primeira que a gente fez, assim, já entregamos, documentamos, como um projeto acabado, né? Então, a gente tinha dificuldades e que a modelagem ajudou bastante, né? A gente tinha que fazer um layout, Alô? Muito compacto, tinha muita possibilidade de ter interferência e erro. Então, daí já deu para perceber logo aí os benefícios, né? Esse vídeo, acho que alguns já devem ter visto, mas mostra bastante assim, uma complexidade, né, de reatores, né? Aqui é uma área de membranas, né? Que também tem bastante mecânica e acabou ajudando bastante essa possibilidade de visualizar, conferir, né, analisar.
E, assim, é uma área compacta, né? A gente teve que fazer caber o relevo ainda também não precisava dar uma setorizada na área, né? Esse é para a Sabesp, esse trabalho. Não, aqui a gente consegue ver, assim, um ambiente de trabalho, né, em que essa é uma tela do Plant, né? Ele ajuda bastante a organizar o trabalho. Assim, a gente vê aqui que a gente consegue e precisa, né, ter essa... Quando você vai para um projeto grande, muita informação, muitas áreas, a gente precisa organizar. Então, isso a gente consegue fazer com ele, né? Aqui tem a paleta dos componentes que a gente usa para ir construindo, né? Então, nesse ambiente, você vê, tem a mecânica, mas também está trazido aqui do Revit, né, a civil. Então, uma parte fica inserida dentro da outra. Isso aqui é uma parte do projeto sendo desenvolvida, a parte de em concreto no Revit, né? E a gente assim as telas estão separadas, só o componente do que é feito naquela ferramenta a gente fez essa extração de tela, né? A mesma coisa os de mecânica, que só tem mecânica, tubulação no Plant 3D, né? Mas na verdade o ambiente de trabalho a gente tem que, claro, fazer com as disciplinas sobrepostas para poder avançar o projeto. Então, aí, aquele mesmo projeto, agora no Navisworks, numa situação de coordenação, né? Então, você consegue já também visualizar características, propriedades dos componentes pelo coordenador ou pelo cliente, para quem estiver acompanhando o projeto, tem acesso e analisa, pode comentar, então isso fica um meio muito mais fácil de trocar a informação. Dentro de uma estação também, uma estação de tratamento, então tem a infraestrutura. Então, nesse caso, a gente estava usando Civil 3D, né? Esse caso aqui era para o projeto de terraplenagem, né? Para o projeto viário também, né? Então, a gente vai compondo, né? Então, ele consegue atender toda as necessidades da infraestrutura da estação também. Sobre a documentação ainda desse trabalho, né? Vou mostrar aqui a documentação, mas antes comentar um pouco que o projeto, então, precisava ser entregue com a documentação normal. Ele foi contratado como... sem considerar bem, né? Então, a gente tinha que entregar. Similar, então, o que é importante, né? Como que a modelagem avança? Ela não avança exatamente do mesmo jeito que gerar desenhos, né? A gente vai amadurecendo o modelo, evoluindo incrementalmente, e não é muito bom a gente... Como é comum ser feito entregas parciais, né, relatórios de andamento, a gente, a cada mês ou 2 meses, parar aquele processo de modelagem e fazer um conjunto de desenhos que faça sentido completo, coeso naquele momento, porque tem unidades que estão mais avançadas, outras não. Então, seria interessante, né, nesse processo de evolução também, que os contratos tendessem isso. E uma sugestão nossa é que, assim, nesse processo em que, enquanto você está ainda em entregas de andamento, que isso seja possível fazer um acompanhamento com uma forma de reuniões de revisão, já em cima de modelo, né, o cliente tendo mais essa colaboração, trabalhando até mais perto, contribuindo melhor, né, e aí pode até ser feita uma documentação, né? Só que não que seja em cima simplesmente dos desenhos, uns produtos antigos, tradicionais, que seja feito esse acompanhamento. Bom, e, claro, não dá para querer que isso já aconteça de uma vez, mas pode ser, como eu disse, a gente pode
e introduzindo esse trabalho mais perto, né, com revisões, até, como foi uma pergunta para o Cauê, né, como que seria essa colaboração, né? Dá para fazer, parece o Alckmin, né, mas... sim, tem as ferramentas, por exemplo, daqueles os Bs, né, que o Arano falou. Para a fase de projeto, tem o BIM 360 Design, por exemplo, acho que, pelo menos, acho que para essa fase de acompanhamento do desenvolvimento, é uma que o cliente pode ter também, né, um acesso e vai acompanhando isso. As bolinhas de comissionamento, né? Assim, quer dizer, cada equipe ou cada disciplina, quando faz sentido um pacote de desenhos que já está amadurecido, vai lá e publica. Então, isso aí fica tudo registrado. Então, existe um meio bem já pronto para que isso aconteça. Isso é um produto, é uma planta, né? Essa planta, as linhas, né, paredes, guarda-corpo, tubulações, equipamentos, são extraídos do modelo. Parte também das informações a gente já vai colocando. Só que, então, o que eu queria observar aqui é que, claro, ainda há um trabalho de acabamento, finalização em CAD, né? Por exemplo, a gente vai colocar notas, vai colocar mais informações, tal, que podem já estar numa das apresentações, acho que apareceu, né? Que um Revit, por exemplo, ele tem aquele ambiente todo 3D que você navega, tal, mas ele tem as folhas de desenho já são montadas nele. Então, grande parte da informação a gente também já vai colocando lá, né? Os cortes das estruturas, plantas em outros níveis, isso já é uma coisa que é extraída do modelo, né? Numeração de peças, né? E a geração da lista de materiais também é feita de um jeito bem automático, um zoomzinho. Então, para essas numerações de peças, né, tem vínculo com a lista de materiais, e a lista de materiais, essa aqui já está customizada mais com uma cara, esse é Sabesp, né? Uma cara do que a gente costuma entregar, então tem automatismo. E uma coisa interessante que é que você trabalha com o modelo, então você consegue gerar produtos que normalmente a gente não geraria, não gastaria tanto tempo fazendo um desenho assim, com o mais complicado, né? Os contratos nem permitem isso, né? Outro recurso que é também um dos benefícios de usar o Plant, né, que a gente consegue gerar isométricos das tubulações projetadas. Isso aí, para quando você tem que fazer montagem de tubulação mais complexa, o montador é mais interessante para ele que tem isométricos, né, uma documentação assim mais apropriada até. Bom, esse aí é um exemplo de clash detection que feito lá nesse projeto também, né? Ele claro, reduz, né? Na verdade, tudo isso acaba tudo sendo convertido muito em aproveitamento mais do profissional e nesse caso do analista, né? E de quem faz a coordenação no projeto. Mas é importante que a gente dizer que tem casos, a gente conversa com o pessoal, e há casos em que de reclamação de uso de clash detection, porque pega um monte de coisa, é uma confusão, tal, mas então é importante também não só rodar uma ferramenta, saber usar, configurar, o que você quer verificar, que tipo de componente tem no conflito com qual. Então, daí isso não fica uma coisa bem prático, bem razoável. Esse é um exemplo assim de um benefício adicional que a gente acaba tendo, né? Tem ferramentas de cálculo, de análise de flexibilidade, que por a gente estar usando
uma ferramenta de plant, a gente consegue também ter acesso, né? Então, por exemplo, isso aqui é a tubulação projetada. A gente consegue mandar, exportando num formato adequado para uma ferramenta de modelagem de tubulações quer dizer, ganha tempo que normalmente o cara faria uma outra modelagem lá no software, e a gente depois traria a informação alterada de volta, fazendo as correções de um jeito um pouco mais manual. Então, tem, assim, quando você começa a trabalhar com modelagem, você traz vários outros benefícios. Então, a gente vai percebendo isso, né, com o tempo. Bom, esse é o benefício de você também ter saídas gráficas boas, aí tem os vários, né? Não só da compreensão, mas, como a gente já falou, como já foi falado aqui, venda mesmo, venda de um trabalho, comercialização, né, proposta e tal. Um outro caso, que é um retrofit, né? É uma estação de grande porte, né? Que, quer dizer, tem muitos complicadores isso no projeto, né? Então, a gente tem que manter a planta funcionando, tem toda a infraestrutura dela que tem que ser tudo programada, se tiver que fazer algum remanejamento ou cuidado construtivo para não parar, né? E, nesse caso, tinha uma mudança tem mudança de processo também, né? Então, uma coisa importante nesse caso, tem muita infraestrutura, né? Essas plantas têm muita infraestrutura. Então, o fato da gente conseguir colocar, nesse caso, para as redes, né? É o Civil 3D que a gente usa. Então, fazer um estudo podendo lançar tudo que tem de problema, tem até umas linhazinhas mais fininhas aí, isso é sistema, né? É água. Então, é isso que permite fazer algum estudo com consistência do que pode ser feito, o que não pode, remanejado, interferências, onde pode passar rede nova ou não, né? Então, isso é quer dizer, a gente conseguindo juntar, voltando para aquele slide da solução completa, a gente, nesse caso, usou, né? A infra, a parte de estruturas civis e mecânicas e tubulações. Bom, os fluxogramas, né? Então, esse aqui é um fluxograma gerado dentro do ambiente de plant, do ferramenta PNID. A gente, qual é o fluxo ideal? A gente, enquanto está com o processo definido, partindo para começar a projetar, a gente já coloca informações de specs, né, que são as bibliotecas, né, de componentes nesse tipo de ferramenta. Diâmetros, materiais, então isso já acelera e garante que depois, na hora de modelar a tubulação, isso vai estar com maior confiabilidade no dado, né? Bom, a gente mostrou a lista de materiais no outro lá, então, mostrando aqui que também a gente gera relatórios, né? São as listas de materiais, mas isso é um reporte, é um relatório gerado também da ferramenta. Então, isso pode ser atualizado constantemente conforme as alterações são feitas no projeto. Nesse caso, então, os equipamentos também, né? A gente pode fazer listas e reportes. Na verdade, isso aqui não é nem do próprio modelo. A gente já consegue esse rastreamento, assim, já é um banco de dados, né? O modelo é um banco, então a gente consegue, nem precisando configurar reporte nem nada, já acessar. Isso aqui é uma lista de equipamentos. Acho que, bom, já foi mostrado também, né,
uma aplicação de 4D, mas nesse caso a gente até um uso que a gente acaba ajudando também, não é um sequenciamento de obra, componente a componente, esse aqui está mais separado fases, mas, por exemplo, nesse projeto tinha muitas fases, então, às vezes, também, nesse nível, é interessante para contar, né? Para contar o projeto, então, tem várias possibilidades de trabalhar, não só naquele cronograma bem de pilar a pilar, ou laje a laje, mas a gente consegue trabalhar bastante com essa delimitações de escopo. Né? Então, visualização, né? A gente também, tendo o modelo, a gente consegue fazer conversões, né? Para poder usar óculos de realidade virtual e navegar, conhecer a planta. Acho que o Arano falou também de uma elevatória, né? Mas isso aí é para a planta, né? Depois a gente tem o arquivinho, não sei se... Acho que não... agora um outro caso, uma estação que a gente precisou fazer as-built, né? Já era uma estação menor, né? Ela tinha uma questão que a obra foi parada e precisava ser retomada. Então, precisava ser confirmado o que tinha sido feito, né? Então, o que tem mais interesse nesse caso é o escaneamento que a gente fez para poder, que só agiliza, ajuda bastante a conhecer, a levantar até as coisas, né? Levantar o que já está instalado, o que não está, em cima dessa nuvem a gente já tira dimensões, confere, né? Passeia até, né? Consegue, claro. Né? E por exemplo, isso aqui é uma verificação, essa parte mais clara dentro da figura é modelo Revit, né? Então, isso, na verdade, era um passo só de conferência, se estava batendo ou não. Tinha partes que não estavam, acho que não está mostrando aqui, mas aí a gente modelou complementarmente em cima dos pontos, né? Fazendo bater com os pontos. Um outro caso também, de uma ETA, né, também precisando ser ampliada a retrofit, por isso que eu até destaquei no começo. A gente fala muito de retrofit mesmo, ampliação, plantas que estão existentes, e sempre essa questão, não pode parar de funcionar, tem muita interferência, então, ter toda essa informação disponível, visual, acessível, podendo ser verificada com clash detection, essas coisas, ajuda muito, né? Então, uma parte do levantamento, aqui a gente vê tirando medida, né, de uma parte da unidade, né? Aqui é um exemplo em que a gente tinha feito uma modelagem em cima de projeto, né, projeto, cadastro, em desenho, né, mas por ter a mão e ser mais rápido. E lançando a nuvem de pontos em cima. Então, a gente percebe que em alguns componentes está batendo e outros já não. Então, estava tendo diferença, né? Esse caso aqui dá para ver melhor, né? Então, essa linha, a nuvem está batendo com a linha modelada, só que desse outro lado já não. Então, tem um deslocamento aqui, e que aí a gente vai conseguindo perceber essas coisas. Também, nesse caso, uma unidade que tinha... A gente já sabia que tinha uma modelagem, o projeto era uma versão preliminar, mas com a sobreposição dos pontos em cima do que estava modelado aqui embaixo, a gente viu, né? Claro. Nem precisava sobrepor, mas nesse caso aqui é mais para ficar visual, né? O guarda-corpo começa a descer, a borda desse modelado não era
toda por igual, como estava aparecendo. Um resumo aqui. O que a gente ganhou bastante com, como eu já falei antes, mas é uma coisa muito, assim, que a gente fez a gente pensar diferente a tomada de decisão. Porque, inicialmente, a gente pensava em produtividade, em qualidade de produto e tal, mas o que mais eu acho que tem ajudado é quando a gente tem que tomar decisão, fazer as pessoas, partes interessadas, entender as soluções dadas ou os problemas. Acho que é um dos maiores benefícios que a gente encontra, né? E por isso, né, por as pessoas entenderem melhor, terem mais acesso para poder entender, então a colaboração acaba sendo maior, não só entre as disciplinas de projeto, mas entre o cliente, e mesmo do cliente. Tem um administrador de contrato, mas também tem um gestor de obras, tem também uma equipe que tem várias funções diferentes no cliente, e todos são encorajados a participar, então colaboram, e isso aí acaba sendo de bem maior valor o final, né? Bom, quer dizer, isso é o que tem acontecido. Com o que a gente tem hoje disponível, a gente consegue que ainda seja muito maior essa interação dos interessados, né? Uma coisa que a gente tem percebido é que nesses casos de paradas, de intervenções críticas numa obra, que a gente tem que saber bem detalhadamente, passo a passo de concretagem, também foi uma coisa que o Arano falado aqui da fatiar uma elevatória, né? Bom, isso é uma coisa que até depois para componentes grandes, uma implantação maior, assim, que não seja por uma questão de escavação, mas por outras, é muito interessante ser explorado, mas já talvez provavelmente no link já com a obra, né? Bom, eu não vou ficar parando tanto, não sei nem como é que está. Já vamos para a segunda parte, dos sistemas lineares, né? Tem um pouco, a gente vai falar de sistemas de esgoto, né? Uma case um pouquinho mais completo disso, e também de adutora tem bastante a ver com o caso da Panhaú, também é um paralelo também com o que o Arano tinha falado, né? Então, a gente vê que as coisas são parecidas, né? Assim, as soluções, cada um eu acho que vai entender como mais convém, como mais faz sentido usar, mas basicamente as ferramentas em si são parecidas, né? Então, a gente usa desde a concepção. Então, quando estamos fazendo estudo de alternativas, né, a parte ainda de surgimento do empreendimento, a gente consegue trabalhar bastante com muitas alternativas de traçado. Essas imagens são mais de ilustração, a gente vai mostrar melhor no próximo. Recurso, conexão com o GIS, né? Uso do GIS também para apoio à concepção. Bom, acho que aqui vai aparecer. Então, tipos de trabalho, né? Vamos falar um pouquinho de um trabalho mais de esgoto, que era numa região litorânea, né? Então já tem mais complicações para fazer sistema de esgoto. Uma intenção era explorar bastante possibilidades de método construtivo e de concepção para otimizar, né? Então, no começo,
havia uma concepção anterior, né, ao início do projeto, que via 5 elevatórias para o sistema, e depois isso foi reduzido, né? Então, aqui, quando a gente estava... inicialmente foram solicitadas 3 alternativas, estava assim, acho que em termos de referência, né? Então, só que não era suficiente para esgotar as possibilidades. Então, a gente teve que fazer mais alternativas, 7 alternativas, chegando a uma que era factível ou a mais interessante, né? E ainda explorando variantes dela. Então, quer dizer, de 3 alternativas iniciais previstas, o trabalho vai aumentando, então, e se não for uma ferramenta que ajude nessa produtividade, a gente acaba se complicando muito no contrato. Então, essas são as bacias de esgotamento, né, do sistema. Então, nesse caso, nessas bacias havia necessidade de reversão inicialmente, né? Então, uma coisa que ajuda no projeto é que, como você trabalha com modelagem da superfície, modelo digital, né, do terreno, você consegue gerar temáticos, né, de declividades, para enxergar melhor, né? Isso ajuda a entender quais são possíveis alternativas ou variantes que a gente pode ter, né? Elevações, né? Então, isso ajuda a formular as alternativas. Então, aqui a gente mostra a conexão com um GIS, né? Tem um módulo MAP no Civil 3D, né? Então, nesse caso, estão lançados, chegava a contribuições, né? E os shapes da rede mesmo, rede pré-projetada, né? Então, com isso a gente conseguia chegar na contribuição linear. Então, fica mais fácil, tem uma informação melhor para trabalhar, né? Do que ficar distribuindo como de um jeito mais manual. Então, ainda na fase de concepção, né, desse estudo de alternativas, podendo usar a ferramenta, a gente consegue gerou muito desenho, né, muita ilustração, para poder discutir, né? Então, quer dizer, rende a discussão, né? E é um material com muita informação, que é uma coisa que normalmente acaba não sendo entregue, né, numa fase ainda de alternativas. Então, quer dizer, e com isso garantiu o cumprimento de prazo e tomada de decisão, né? Voltando para aquele mesma questão, né? Passando dessa fase de alternativas, a gente vai para projeto. Então, o que a gente já... Daí, ainda tem umas etapas, né? Uma configuração de template ainda, mais final, ajuste de catálogos. E nesse projeto, então, 45 quilômetros, né? Foram projetados de rede mais coletor-tronco, né? 220 desenhos, né? Então, no final, das 5 elevatórias que estavam previstas em concepção, acabou sendo possível otimizar, né? Ali nas alternativas, otimizar o projeto e passar para uma só, né? Então, porque quando as alternativas vão variando e a gente vai variando o método construtivo para não destrutivo, e vamos mudando, precisa mudar a declividade. Se isso não tiver uma agilidade, acaba não sendo possível chegar em soluções que sejam convincentes até. Esse ambiente aí do InfraWorks, né? Já foi bastante mostrado no anterior. Então,
Essa tela mostra no ambiente ali do Civil 3D que tudo é um mesmo modelo, né? Então, a gente tem uma visualização 3D, planta e os perfis, né? Então, um videozinho aqui a seguir, a gente consegue enxergar melhor como as coisas estão ligadas, né? Então, se você fizer, claro, uma alteração numa planta ou no modelo, isso altera. E se você alterar diretamente a propriedade, também tudo é conectado e revisto já automaticamente. Na verdade, são todas vistas do mesmo modelo, mas a planta já está com preparação, já sai com uma preparação para virar documento. O formato de informação dos perfis também aí, ele é configurado conforme os padrões do cliente, né? Teve um slide um vídeo que o Arano estava mostrando, acho isso. Você vai mudar, acho que o diâmetro, por exemplo, acho que seria agora mudando o diâmetro, né? Você altera, tudo muda. E inclusive mudou, não foi só o diâmetro mudado, né? Naquele caso foi também o catálogo. Era PVC, foi para concreto. Para vocês terem uma noção aí do ambiente, né? Esse slide mostra só uma constatação que, por a gente poder trabalhar com uma qualidade de informação boa, a gente consegue não ter muita diferença da parte da concepção daquela fase de estudo de alternativas. Isso aqui é comparando a alternativa vencedora com depois o resultante no projeto, né? Depois houve uma topografia nova, atualizada e tal, né? Mas e ajustes de traçado para ficar um projeto mesmo, lançamento de interferências, então isso vai alterando. Mas é interessante perceber que você já consegue ter uma informação, uma confiabilidade na decisão tomada já desde de estágios mais iniciais, porque se tiver uma informação boa e uma ferramenta que usa, ela simplesmente lê, né, já garante bastante qualidade. Então, agora esse outro ponto que falta não é um caso, como se fosse um grupo, né, de sistemas de adução, captação parecidos com esses que foram falados antes, né? Então, coisas que são características, né, que interessam até no projeto também. É importante considerar bastante metodologia construtiva, acessos, né? Então, não é simplesmente passar uma tubulação como se fosse na rua, numa área urbana, né? A gente está falando aí de grandes sistemas, então tem bastante interesse em ter uma qualidade boa de modelagem, de informação, né? Bom, a gente pode usar para estudo de alternativas, né? Até quando você tem, no caso do RDC, né? A gente você tem uma concepção ou tem até um outro contrato que já tem um projeto feito, mas você tem a possibilidade de explorar melhorias, otimizações de traçado, quantidades e tal. Então, não é só projetar diretamente, né? O interesse, acho que é em dar mais esse suporte mesmo, né? Então, esse aqui é um caso de também estudo de diversos traçados, do mesmo jeito que a gente viu lá no esgoto. Então, a adutora, a gente consegue rapidamente saber o que vai ser, como vai ser
entender viabilidades desses possíveis traçados, né? Outra coisa interessante é que, a partir de ter muitos, né, assim, de ter isso numa base que a gente consegue levar para um GPS, outro ganho, né? Outro ganho que a gente também acabou percebendo. Fica muito mais produtivo você ir para campo também, né? Porque você percorre muitos traçados assim consegue, na verdade, ao invés de ficar tendo que entender, procurar, localizar vias, você se concentra em analisar mesmo, né? Tecnicamente. Bom, um destaque que para esse tipo de obra é importante voltar até para aquela solução. Tem integração com as obras localizadas, né? Então, civil, mecânica, muitas vezes variam em função das alternativas, das variantes de alternativas de traçado. Então, nesse caso, é importante que também tenha uma integração. Esse slide mostra, então, na região de uma captação, né, os estudos para viabilizar a implantação, né, com viário criado, escavações e métodos construtivos, também compatibilizado com o civil. Essa tela é uma de avaliação de corte de aterro para terraplenagem. Agora, essa tela aqui vai ser um vídeo, né, que vai ser interessante mostrar uma coisa que a gente tinha falado, que para esse tipo de empreendimento, a gente não tem só um tubo, né? Tem que criar o viário junto. Então, é importante, né? Assim, acho que muito mais ganho fazer isso tudo junto, né? Então, a gente está aí no mesmo... no Civil 3D, né? Estudando aqui o viário, esse aqui é o perfil de viário novo, criado para a faixa, e a tubulação da adutora, né? Então, com isso, você vai podendo testar possibilidades de variar deflexões, profundidades, e vendo o que é possível para conseguir otimizar a espessura de tubulação. Então, com isso, você consegue ter respostas bem mais rápidas, dinâmicas, né? Então, do mesmo jeito, né, em qualquer projeção que você trabalhar, é um modelo, né, é a mesma coisa. Você vê que no perfil tem um perfil ali característico de viário e tem um perfil característico de tubulação, né? Continuando aqui, só mostrando um outro aspecto, né, também uma tabela de deflexões, que é típico de desenho de documentação de tubulação, né? Então, também, para uma variação de traçado, né, tudo é atualizado junto. Estaca, né? Não precisa estaquear tudo de novo. A gente consegue ver que todas as informações podem... E não só informação, aqui nessa puxada agora, o terreno cortou diferente, né? Então, tudo vai sendo atualizado. Da mesma forma que naquele trecho da captação, então, aí o balanço de corte e aterro, né, vai sendo atualizado conforme o grade vai sendo alterado. Esse aí é o perfil do viário, né? Então, para poder também trabalhar a otimização desse tipo de quantitativo de serviço. Dá para ver as alterações? Vocês estão conseguindo enxergar? Isso.
Essa tabela de conclusões, ela é parecida, né? A gente já tinha uma lá para as localizadas, tem para as lineares, mas é interessante, o que muda, acho que tem uma ênfase maior aqui, nesse caso das lineares, que é que a gente gasta um tempo razoável na preparação de template, conforme o cliente, conforme o catálogo de tubulações usadas em cada projeto, tal, né? Principalmente um desse que a gente vai ter que às vezes trabalha com tubulações até fora de especificação, mas a gente consegue perceber que no caso de lineares o tempo é muito melhor aproveitado do engenheiro mesmo, né? Do técnico, que ele não vai ficar gastando tempo estaqueando novamente um perfil. Ele vai trabalhar na solução, na melhoria do traçado, de método construtivo. Então, o tempo fica muito melhor aproveitado, né? Bom, então, assim, e também por poder, poder não, né? Ter mais facilidade de testar mais alternativas, a solução como um todo fica mais consolidada, né? Interessante aqui também, acho que é uma pergunta que às vezes fazem, o cálculo é feito, se o civil faz cálculo, né? Ele tem uma... A gente consegue fazer integrações com módulos de cálculo, né? Então, um exemplo daquele trabalho de esgoto que a gente fez, por um requisito do cliente, ele pediu que fosse usado o SunCAD, que é um software que tem de mercado. Então, é possível, a gente só que tem que fazer uma exportação, né? Então, tudo dá para compor vários fluxos também. Agora, estamos quase acabando, né? Esse slide fala um pouco sobre, também, dúvidas que a gente sempre tem encontrado, né? Tem perguntado para a gente. O que muda, né? Do nosso ponto de vista, muda antes e depois de adoção do BIM algumas coisas, né? Também, não é nada de novidade, algumas já foram faladas, mas tem algumas que a gente tem uma impressão mais particular, né? Antes, a gente produzia desenhos, né? Produzia projeto também, mas o esforço era muito concentrado em produzir desenho, né? Quer dizer, aquele desenho, ele já é uma coisa que vem sendo trabalhada desde disparou o projeto, já estamos fazendo desenho. E no caso aqui quando a gente está modelando, quer dizer, no caso antes só com o objetivo de entrega, uma entrega de uma documentação para aquela etapa de projeto, né? Quando a gente vai modelar, a gente tem que focar no empreendimento do todo, né? Todos os usos que estão previstos para ele. Então, ele vai ter que ser muito mais preparado, mais pensado, planejado, e receber mais informações, né? Então, a gente não pode pensar numa comparação na hora de adotar ou na hora de contratar, que a gente só está tendo uma ferramenta para facilitar ou para melhorar o projeto, né? Então, tem que pensar um pouco diferente. Então, quer dizer, assim, uma coisa que mostra bastante o quanto de mais olhar tem para o projeto, né? Quando você vai fazer uma sessão, definir um corte, definir um nível de planta para desenhar IA, né? Antes, né? Num desenho CAD, o que não está aparecendo naquela sessão não existe, né? Só existe no BIM da cabeça do projetista, mas não existe em algum lugar, né? Mas, no caso de modelagem, tudo tem que estar lá, tudo tem que estar materializado ou virtualizado de algum jeito. Então, acaba tendo mais coisas para serem pensadas, né, também.
Isso ajuda a que dê qualidade, né, para o trabalho. Outra coisa é que, quando a gente só trabalhava com desenho, né, isso afeta também o quanto as pessoas colaboram, porque depende de uma pessoa olhar para um desenho e enxergar e entender direito tudo, porque às vezes a leitura do desenho técnico não é uma coisa direta. Tem gente que tem mais facilidade, outros não. Então, você poder ter aquele modelo que você olha e entende melhor, isso traz as pessoas, traz valor. Tem pessoas de muito valor técnico que não estão podendo estar ali junto colaborando, né? Que mais aqui? Um pouco sobre as equipes, né? Antes a gente trabalhava, poderia, né, ou acabava trabalhando de um jeito um pouco mais segmentado, né? Então tinha um engenheiro, um projetista, os projetistas principais que davam as linhas gerais, depois um projetista já mais médio, um cadista, tal. E isso era possível, porque a gente, né, organizando as coisas, acaba sendo possível. Porque a gente tem que gerar desenho, né? Agora, nesse caso, uma pessoa que está modelando, é importante que ela entenda mais o que ela está fazendo, que ela possa tomar decisão, fique um pouco mais autônoma, porque para cada parede, laje que ela for puxada, ela precisar ter que ficar confirmando ou pegando informação, isso não é produtivo, acaba não ganhando muito a capacidade de produção acaba sendo um pouco limitada. Então, para ser coerente com isso, é bom que a equipe tem que saber mais, né, tecnicamente. Tem um modelado assim, o pessoal modelando tem boa parte engenheiros, né? Então, e além da formação só, também, como tem uma grande interação com disciplinas, ou essa pessoa não é um operador, né? Esse modelador é um projetista, né? Um projetista, engenheiro projetista. Tem que saber, tem que entender a elétrica, tem que saber de estruturas, conseguir trocar informações com todas as partes. Apesar de ter um modelo que é trocado, assim, que é compartilhado, e a informação já vai de uma forma muito mais direta, a comunicação fica muito mais intensificada. Então, o cara que está fazendo o hidromecânico tem que saber se relacionar bem melhor depois com as outras disciplinas. Bom, interferências, né, é uma coisa que assim, não dá para comparar, é muito melhor a capacidade de evitar interferências, não só pelas ferramentas, né, Navisworks, o Revit, tem, né, recursos, mas porque você está vendo, todos veem, todos fazem a coordenação, a revisão junto, então fica tudo muito mais à vista, né? Quando você está fazendo revisão, né, quantitativos, por exemplo, o fato de não ter que atualizar quantitativo manualmente depois de uma atualização de projeto já também é um ganho que compensa toda a configuração, porque as coisas precisam ser configuradas também para funcionar, né? Então, é importante saber, vamos ter esse uso de ter uma quantificação boa, ela tem que ser configurada, né? Então, depois uma interface dessa quantificação que fique alinhada com uma EAP, um banco de preços, é um trabalho, tem que ser feito. Só que isso também traz esses benefícios. Quando você tem alterações, revisões, não são mais tanto um problema. E agora, esse é o último slide, para a gente poder falar um pouco sobre sugestões, alguns pontos que a gente acha interessante na relação com o cliente e contratação também,
né? Então, isso aqui eu já comentei, né? O que seria o ideal? A gente não tem que ficar baseado em documentos, em desenhos, em papel gerado, né? Em amadurecimento, em evolução do modelo, com a participação do cliente, né? Ele trazido para essa dinâmica também. Então, a gente não tem que ficar documentando tudo, né? Documentamos, mas não que isso seja a base da troca, né? Sobre o que eu acho que a gente acha que influencia escopo, prazo, custo. Escopo, prazo e custo é uma coisa que sempre perguntam, né? É função, também como já falamos aqui, do uso, né? Então, acho que o Cauê falou que isso foi considerado na contratação, né? Já foi então, pensado quais usos, nível de desenvolvimento. Então, é isso que vai dizer mesmo o preço. Agora, só perguntar é mais barato ou mais caro, não dá para dizer, depende, né? Ainda sobre essa parte de contratação, início, né? Uma coisa interessante é que como a gente fala mais com o pessoal que está diretamente ligado ao projeto, a gente fala de preparação para análise. Mas desde o nascimento do empreendimento, né, e que também foi um exercício que foi feito agora em Itapanhaú, quando que vale a pena, todos esses questionamentos, os gestores, quem cria o empreendimento, quem formula o termo de referência, formato de contratação, tem que saber o que está envolvido, se é possível, se não é, se tem ganho. Ganho eu não tenho muita dúvida, mas qual formato, o que pedir, né? Então, isso é importante para poder enquadrar, entender os benefícios, riscos, né? Ou como o uso de uma modelagem reduz risco de contratação. Bom, é interessante a preparação, como a gente falou antes, preparação para usar o modelo depois, né? Já falamos antes. Só esse último ponto, que é como avançar, né? Acho que então foi um grande passo, porque esse evento de hoje, né, reunindo várias partes, né, falando pontos de vista diferentes, porque a gente já teve um momento que falava bastante que era um papel muito forte do cliente. Trabalhar isso, desenvolver mercado e tal, mas, na verdade, acho que a gente acha agora que é de todos, né? Todas essas partes. Acho que até pelo interesse que houve, acho que fica uma oportunidade de criar uma evolução, uma série de outros eventos, ou até grupos, alguma aproximação, assim, já que está tendo a iniciativa também da Sabesp, né, do grupo interno. Sei que tem outros contratantes que também estão desenvolvendo isso, então, aí acho que isso acaba sendo um meio de chegar num bom termo para todos, todo mundo colocar o seu ponto de vista. Não, só pode ser, acho que, assim, em conjunto mesmo, né? Então, então acabamos. Então.